Olá, boa noite a todos. Aqui quem fala é Marcelo Marques, o contador dos traders. Estou aqui para passar as orientações para a declaração de imposto de renda, ano calendário 2020, exercício 2021. Está aqui presente conosco também o consultor e contador Gustavo Santana. Por favor, Gustavo, pode passar para o próximo slide? A nossa agenda pessoal. Nossa agenda de trabalho é a seguinte: falar sobre o cronograma da declaração anual, a declaração para novos clientes, ou seja, se você não fez declaração de imposto de renda conosco, né, não fez a declaração referente ao ano de 2019, exercício 2020, não fez a declaração, será necessário você preencher um pré-cadastro que nós vamos explicar logo a seguir. E aí, né, vai ter o preenchimento desse pré-cadastro, você vai solicitar para a SCERT esse link de pré-cadastro. Outra coisa também que é necessário aí, né? Os clientes, as pessoas que já fizeram a declaração, né? A gente vai orientar também, não será necessário para os que já são clientes, já fizeram declaração no ano anterior, de fazer o pré-cadastro, porque nós já temos os seus dados. E aí, vamos explicar também confirmação de pagamento, como vai funcionar, a lista de documentos necessários, tanto para clientes como para clientes antigos e clientes novos, e depois o envio da documentação para a declaração, como será feito. Então, primeiramente, Gustavo, vá para a parte do link, né? O link aí do pré-cadastro. Pessoal, esse daqui é o link de pré-cadastro aí. O Gustavo vai começar com o preenchimento dos dados. Então, primeiramente, o e-mail, né? Vai colocar um e-mail @gmail, que a gente sempre pede aí. O nome completo, vai colocar o nome completo. Até aqui, muito tranquilo. No próximo item, tem aqui, ó. Se você declarou imposto de renda de 2020, esse caso você só vai colocar sim se a sua declaração que nós vamos fazer é uma declaração retificadora. Se não for retificadora, só colocar não. Então, você, cliente novo, você que está fazendo a declaração, a primeira declaração, a declaração original conosco, é colocar não e segue. A data de nascimento, importantíssima aí, se colocar sua data de nascimento, tá bom? No caso do titular que a gente vai fazer a declaração, o número do seu CPF, né? Com um dígito também, precisa colocar, tá bom? Número do título de eleitor, também importante, precisamos dessas duas confirmações para a Receita Federal. Outra coisa, um dos declarantes, né, uma pergunta, um dos declarantes é pessoa com doença grave ou deficiência física e mental? Se tiver, coloca sim, ou se não for o caso, coloca não, porque isso daí dá variação na hora do envio e da fila da Receita Federal. No nosso caso, colocamos não. Se você possui cônjuge ou companheiro, tem lá certidão registrada em cartório, né? Aí você vai colocar sim ou não para nós aqui, né? Caso você tenha cônjuge e quiser informá-lo na declaração, coloque o número do CPF do seu cônjuge aí. Logo abaixo, nós vemos a ocupação principal. Então, você vai colocar, né, o que você faz, né, sua profissão. Ou se você é autônomo, coloca autônomo. Se você é um day trader, coloca day trader. E assim sucessivamente, né? Então, caso aqui, profissional liberal, né? Se for no caso do profissional liberal, o que você vai colocar? Que você é um contador ou um advogado, entendeu? Na ocupação principal. Nos casos dos profissionais liberais. Você pode colocar profissional liberal, contador, profissional liberal, advogado, e assim sucessivamente, tá bom? O endereço, você vai botar o seu endereço, o nome completo do seu logradouro, entendeu? O número, né? Se tiver número, sim ou não. E aí vai colocar o seu bairro aí nesta linha, né? Vai botar o seu bairro. Logo abaixo, você vai colocar o município, né? No caso, São Paulo, se for o caso, e o estado traço SP, tá bom? O CEP, né? O CEP, você só coloca lá no estado, Gustavo. Coloca aí, cidade-estado, coloca traço SP também aí, né? Para a gente saber, no caso for Suzano, né? A gente saber de qual município e qual estado. O CEP você vai informar também para a gente com os dígitos lá, corretamente. O telefone fixo, só se você tiver, não tem a necessidade.
O telefone celular, né? Se você quiser informar na declaração, aí você coloca o telefone celular também, tá certo? O... Não esqueça também, se você for de outra cidade além de São Paulo, coloque aí o código da sua cidade, se for o caso. Recibo da declaração anterior do ano exercício de 2020. Se você tiver o recibo da declaração, quiser informar um número para a gente, pode informar. Caso não, também não será necessário, né? Aí a gente pergunta se você tem endereço no Brasil ou no exterior, tá certo? No caso for Brasil, seleciona aí Brasil. Ou se houve mudança de endereço. Caso você tenha mudado de casa, né? E aí a Receita Federal vai estar com o seu endereço anterior, você coloque sim. Caso não houve mudança de endereço, coloque não. Pode passar para o próximo aí, Gustavo. Você também pode ir pausando também essas explicações, né? Que é um videozinho aí do YouTube. Itens importantes na parte de rendimentos, né? Aí a gente quer saber da onde se origina a sua renda. Se você é um assalariado, você é um CLT. Automaticamente você vai informar sim. Agora, se você for um MEI, se você tiver uma microempresa, você é uma pessoa jurídica. Nesse caso, no CLT você vai colocar não e na pessoa jurídica você vai colocar sim. Então, muita atenção. Se você é assalariado, você vai ser CLT, vai colocar sim. Logo, a pessoa jurídica você vai colocar não. Agora, se você for pessoa jurídica, se você tiver uma empresa, assalariado você vai colocar não e pessoa jurídica você vai colocar sim, ok? Então, como a maioria das pessoas que nós atendemos são CLT, né, você pode colocar aí, Gustavo, sim, né, como CLT, né, e não para pessoa jurídica. Lembrando que a gente vai precisar de documentos que comprovem isso daí. Carnê-leão, caso você seja um autônomo, você vai preencher carnê-leão sim. Se você não for autônomo, só colocar não na resposta, tá bom? Se você recebe aí, no caso, pode colocar não, Gustavo, pode colocar não. No caso do aluguel, se você recebe aluguel, né? Se você está recebendo renda de aluguel, está recebendo renda, você precisa colocar sim e vai ter que mandar um informe dessas rendas de aluguéis para nós, que é necessário comprovar para a Receita Federal. Caso você não receba renda de aluguel, só informar não, ok? Pode preencher aí, Gustavo. Beleza? Aí a gente pergunta aqui, ó, se recebe aluguel, se sim, informa o valor total no ano e o CPF e CNPJ de quem efetua o pagamento. Então você vai mandar para a gente um informe de rendimento que tem essas informações. Pode ir para o próximo aí, próximo item, por favor. Dependentes e alimentados. Se você possui filhos, você vai colocar sim. Automaticamente embaixo você vai ter que colocar o nome dos seus filhos, né, ou dos seus dependentes, a data de nascimento deles e o CPF deles, tá bom? De quantos você tiver. Se tiver 1, 2, 3, 4, 5, vai ter que colocar. Lembrando que se eles forem dependentes, só pode ser de uma pessoa física. No caso, pai e mãe vai ter que decidir por nome de quem que vai. Então, se você for o titular, for a pessoa que é o arrimo de família aí, vai colocar, no caso, sim, para você tendo filhos, e logo abaixo, nome do filho ou dos dependentes, esposa, pais, mãe, avós aí, a data de nascimento deles e o CPF deles. Tudo bem? Beleza? Lembrando que só se eles forem totalmente dependentes de você. Se eles tiverem alguma renda, não pode declarar, ok? Senão vai ter que declarar a renda do dependente também e, consequentemente, o imposto aumenta um pouquinho. Desce mais um pouquinho. Caso você pague pensão em justiça, onde é descontado em folha, lá o descontado no seu Prolabore, você coloca assim. Se não tem pensão, é só informar não. Próximo item aí, Gustavo. Possui convênio e assistência médica. Aí, se você possui convênio e assistência médica aí, é só você colocar sim ou não. Se você possui o convênio, aí vai ter que mandar para nós o informe de rendimento desse convênio, perfeito? Educação. Se você paga a escola dos filhos, faculdade sua ou dos seus dependentes, só informar sim, não vale para escola de inglês ou cursos
que não estejam inscritos no Ministério da Educação. Se você tiver previdência complementar, PGBL, VGBL, aí você informa assim. Se não tiver previdência complementar, se você não pagar aquela previdência particular, daquela de banco, né? É só informar não, tá bom? Perfeito? Agora aqui, ó, paga aluguel. Se sim, informa o valor total no ano e o CPF e CNPJ para quem você pagou. Então aí, se você pagar aluguel, você informa sim ou não, e aí tem que mandar um informe para nós. Perfeito? Próximo item aí, Gustavo. Se você possui imóvel. Se você possui imóvel, marca sim. Se não possui imóvel, marca não. Se possui imóvel, vai ter que mandar a escritura desse imóvel para nós com o valor que esse imóvel vale, tá certo? Se possui veículos, coloca sim, terá que mandar a documentação comprovando o veículo e o valor desse veículo. Se você possui saldos em conta corrente, né, em 2019, ou no caso aí, desculpe, 2020, né, tem um errinho no formulário, nós vamos consertar, mas se você possui saldo em conta corrente em 2020, coloca sim, tem que mandar um informe para nós. A mesma coisa na poupança, possui saldo em conta poupança em 2020, aqui está 19, mas é 2020, aí você coloca sim e vai ter que mandar documentação para nós. Se possui saldo em ações, investimentos aí em 2020, se você negociou, comprou, vendeu ações, coloca assim. Se você só faz mercado futuro ou só opções, só colocar não, ok? E o item aqui, tá aqui, ó, operou ações aí em 2020, caso tenha operado, né? Caso tenha custódia, coloque sim. Possui participação em empresa, se você possui alguma participação em empresa, né? Você tem um percentual cotas, né, em alguma empresa aí, você coloca assim, se não, só informar não, né? Agora, para você que mexeu com ações em 2020, se você recebeu JCSP, coloca assim. Nós precisamos do informe de JCSP, que é o relatório de proventos. Se você recebeu dividendo de ações, que são proventos também, coloque sim e mande para nós. Agora, se você não negociou a ação, automaticamente não vai ter JCSP nem dividendo, é só colocar não nas respostas. Caso o outro item aqui adquiriu ações de fundos imobiliários FII, se você adquiriu fundo imobiliário, né, comprou fundos, né, só colocar assim. Esse fundo é o fundo de ações, né, o fundo de FIs da B3, não é aquele fundo pré-fixado. Um fundo pré-fixado não entra aqui nessa questão. Fundo multimercado não entra. São fundos imobiliários, que é negociado ali junto com as ações da B3. Se você adquirir o fundo, só colocar assim. Se você efetuou aluguel de ação, colocar assim. Se não efetuou aluguel de ação, só colocar não. E aí, prossiga com as respostas. Se você possui algum empréstimos, financiamentos, dívidas, né? Você coloca assim. Caso não possua empréstimo, financiamentos, nenhum tipo de dívida, só informar não, ok? Tem o próximo item aí, Gustavo. Financiamentos, sim ou não, ok? Né? E aí a gente precisa também do informe. Vamos lá. Caso tenha imposto a pagar ou a restituir, informe a conta bancária. Então aqui você vai ter que colocar o seu banco, né? Vai ter que colocar lá o nome do seu banco, vai ter que colocar a sua agência e a sua conta corrente. Porque caso você tenha algo a receber, nós vamos mandar para esta conta aí que você vai informar, ok? Próximo item. E aí, o que acontece aqui? Aqui acabou, né? Caso queira que a prece certe, faça a declaração, você pode enviar o arquivo, tá aqui o endereço, ó, para marcelo.marques.oliveira.81@gmail.com ou marcelo.marques@prestecerte. Então, assim, você vai mandar, né, a documentação que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, para você, tudo que você precisa, os documentos no e-mail. Então, terminou o formulário, é só clicar em enviar.
clicou em enviar aqui, ó. Pronto, ó, seus dados foram enviados à PrestaCert, ok, você já enviou os dados preliminares que é do pré-cadastro. Então, assim, esses dados nós precisamos com a máxima urgência para já fazer os preenchimentos necessários. Agora a gente vai para a lista de documentos, que eu vou explicar tudo que você precisa mandar. Aqui é uma lista completa, essa lista aqui é completa, então, assim, vamos se dizer que você não tem a maioria dos documentos, você vai mandar o que você tem, tá bom? Para nós. Mas a gente colocou de forma bem completa aqui. Sobe um pouquinho, Gustavo, aqui, ó. Então, confira abaixo quais são os documentos necessários para a declaração de imposto de renda. Então, o primeiro documento aqui que a gente está na requisição, ó. Declaração fornecida, informe de rendimentos. Então, assim, informe de rendimento de bancos, corretoras, previdência privada, ou seja, todas as instituições financeiras que você seja cadastrado, bancos, corretores, corretora, alguma previdência privada, você precisa solicitar o informe de rendimento de 2020. Logo na sequência, a gente vem aqui, declaração fornecida, informe de rendimento pelas empresas sobre salários recebidos. Então, você que é CLT, você que recebe salário, ou você que é empresário que tem Prolabore, precisa nos enviar o informe de rendimento sobre salários ou sobre Prolabore. Para quem é assalariado, sobre os salários. Vai ter que entrar em contato com a RH da empresa e solicitar. Para quem é empresário sobre o Prolabore, vai ter que entrar em contato com o seu contador e solicitar aí o informe de rendimento. Estes dois documentos são imprescindíveis. Se você tem, você precisa mandar. Agora, se você não trabalhou registrado, se você não é dono de empresa, não vai precisar mandar um informe de rendimento sobre salário sobre Prolabore. Agora, se você tem lá banco, conta na corretora, você que é investidor, precisa pegar para nós aí esse documento aí, que é o informe. Para quem aí, né, para quem é investidor de bolsa de valores da parte de ações, tem um outro relatório que nós precisamos também, que é o relatório de proventos. Precisa nos enviar o relatório de proventos, que nós vamos lançar também os juros sobre capital próprio e os dividendos, tá bom? São documentos importantíssimos que, se não mandar, pode te levar para a malha fina, tá certo? Mas fique tranquilo, qualquer dúvida, PrestaCert está à disposição. Vamos lá. Declaração fornecida, informe de rendimentos também do quê? Dos aluguéis de bens móveis e imóveis que você tem aí recebido. Se você recebeu o aluguel de alguém, você precisa nos mandar o informe também desses aluguéis recebidos, tá bom? Desde que a pessoa tenha declarado lá no imposto de renda dela, ela tem que mandar um informe para você, tá certo? Outra coisa aqui, informes e documentos de outras fontes de renda. Então, rendimento de pensão alimentícia, as doações, heranças recebidas, encaminhe o informe para nós. Precisamos lançar essas informações. Resumo mensal de livro caixa para quem não tem renda comprovado e aí é autônomo, faz o carnê-leão, nós precisamos da memória de cálculo mês a mês do que você recebeu aí, né? Para quem aí é prestador de serviço autônomo. Lembrando que até R$ 1.900 aí é isento o imposto de renda. A partir disso, tem imposto de renda a pagar. Logo depois, vem a parte de bens e direitos. Ou seja, se você possui casa, carro, moto, terreno, lote, o que for, bens e direitos, é necessário nos enviar a documentação necessária, tá ok? Desses bens aí imóveis, tá? Dívidas e ônus reais, né? Se você possui alguma dívida, algum financiamento, algum empréstimo com instituição financeira, encaminhe para nós aí o informe de rendimentos aí dessas dívidas e ônus, tá bom? Então, assim, no caso do banco já vai vir no informe lá as dívidas e ônus reais. No caso da renda variável, essa é a documentação que a PrestaCert prepara, que são os controles de apuração fiscal mensal de todas as suas operações.
Então, assim, a gente já tem essa documentação pronta. A única coisa que vai nos faltar é para quem negociou a ação, relatório de proventos que você tira no site da corretora. Então, você que operou com ações, manda para nós o relatório de proventos, porque o controle de renda variável nós já temos aqui, tá bom? É o trabalho que a gente faz o ano inteiro para vocês, tá bom? Informações gerais aí que nós temos, né? Dados da conta bancária para restituição ou débitos, né, das cotas de imposto apurado, né, caso haja aí tem os itens aqui: nome, CPF dos parentescos, né, dos dependentes, data de nascimento deles, que é o que já está lá naquele link de pré-cadastro, né? Os dados aí para restituição também nós pedimos lá, é só para reforçar aqui. O endereço tem que estar atualizado, né? Caso você tenha a cópia da última declaração, que tenha alguma informação que você precise transportar da última declaração para essa, quiser encaminhar para a gente, mande, explique, que aí a gente transfere, né? Se você tiver, por um acaso aí, a sua cópia de segurança da última declaração, isso nos ajuda demais também. É interessante enviar, tá bom? Atividade profissional, já está lá no pré-cadastro, já informamos. Se você teve algum pagamento ou doação efetuada, separe essa documentação, encaminhe para nós, né? Recibos de pagamento ou informe de rendimento de plano de saúde, importantíssimo. Se tiver nota fiscal de algum serviço de saúde que você teve aí, serviços de saúde, cirurgias, tal, consultas médicas, mande para nós. Se tiver um informe de rendimento do seu plano de saúde, os comprovantes de pagamento do plano de saúde, encaminhe para nós, né? Desde que tenha sido pago pelo CPF do qual a gente vai fazer a declaração de imposto de renda. Senão, não serve, tá ok? Então, despesas médicas odontológicas com o CNPJ da empresa emissora ou com o CPF do profissional. A gente precisa que o profissional ele lance também lá a declaração para que a Receita valide. Se você só mandar ele não lançar lá na outra ponta lá, é malha fina. Então, verifique se a documentação ela é válida com a empresa ou com o profissional, né? Seja ele odontológico, seja ele médico, né? Verifique se a documentação que ele fez é válida, se ele vai declarar lá na outra ponta, tá bom? Comprovantes de despesa com educação também, ó, com o CNPJ da empresa emissora, né? E aí, lembrando que mesmo que você pague para o seu filho, é o seu CPF que tem que ser o pagador, ok? Para valer a pena aí, tá bom? Outra coisa, outra coisa importante, comprovante de pagamento de previdência social e previdência privada. Também informe de rendimento, já reforçamos isso daí lá na parte do pré-cadastro, é necessário mandar o informe. Se você tem um PIC, alguma coisa, previdência privada, PGBL, VGBL, pegue o informe de rendimento. Recibos de doações efetuadas, se tem alguma doação efetuada, precisa do recibo, CNPJ para quem você doou, se você recebeu doação de quem você recebeu, tá bom? E aí, né, se você fez alguma contribuição, doação a partido político, precisa do informe aí dessa doação efetuada. Por favor, Gustavo, vá para a apresentação. Novamente aí, isso. Agora a gente vai falar, né? Seguinte, explicamos sobre o link de pré-cadastro. Volta só mais um. Volta um, por favor. Explicamos o link de pré-cadastro. Cliente novo, nunca fez declaração, pede o link de pré-cadastro. Cliente antigo que já fez declaração, é só juntar aquela documentação da lista, tá bom? Juntar a documentação, encaminha no e-mail da Prece7, tá certo? Pode ir para o próximo item. O nosso cronograma, como vai funcionar? A partir de 2/1 de 2021, começa o início do cadastramento de interessados. Então, assim, os interessados em fazer a declaração de imposto de renda, né? A partir de 2/1 de 2021, a gente já começa o pré-cadastro.
entendendo que a documentação de vocês, ela vai ficar pronta aí, as empresas, os bancos, eles vão liberar até o dia 28 de fevereiro, mas assim, o pré-cadastro preliminar nós precisamos antes. E aí, quando você tiver com toda a documentação preparada em PDF e tal, aí você encaminha para nós no e-mail. Então, assim, no dia 2 do 1 também vai ser liberado para pagamento. Então, assim, para você fazer o pré-cadastro, você tem que adiantar o pagamento para a Prestcert para garantir a sua vaga. Perfeito? É dia 1 de 2 de 2021, então a partir de 1º de fevereiro, nós vamos receber a documentação que a gente solicitou em lista por e-mail. Então, a partir do dia 1. Se você conseguir antes, o que a gente acha muito difícil, conseguir toda a documentação, ok, manda antes. Mas, assim, geralmente é em fevereiro que as empresas, que os bancos começam a liberar. Então, assim, a documentação por e-mail, a gente começa a receber dia 1º de fevereiro de 2021, ok? E precisamos que vocês mandem o quanto antes. Porque, assim, nós disponibilizamos 500 vagas. Então, assim, para a gente garantir a entrega. Depois das 500 vagas é fila de espera, ok? No dia 1 de março de 2021, é o início do período de preenchimento da declaração. Então, a partir de 1º de março, a gente já vai iniciar o preenchimento e envio. Já vai preencher e enviar. Então, assim, antes de 1º de março, até o dia 28, sua documentação já tem que estar entregue à Prestcert, para a gente já mandar as declarações embora, perfeito? Que assim, a gente tem um tempo ali cronometrado, só temos 60 dias para entregar as declarações dos clientes Prestcert, tá certo? No dia 19 do 4, encerramento do recebimento de documentação. Então, a gente só vai receber documentação até o dia 19. Não entregou no dia 19, a gente vai ficar na fila de espera e aí só quando a gente terminar todo mundo que está com a documentação completa. Então, muita atenção. Tem um prazo, até 19 do 4. E por que esse prazo? Porque dia 30 do 4 é o prazo final. Então, a gente vai ter de 19 do 4 a 30 do 4 para eliminar todas as declarações. Então, por esse motivo, né, se programem, porque assim, se passar de 19 do 4, a gente vai dar prioridade para quem está em dia com toda a documentação. Isso é real. Mesmo que a gente tenha que estornar o valor, não tem problema, mas assim, a gente não pode prejudicar as pessoas. Então, assim, é tempo suficiente, desde janeiro, para entregar tudo, ok? 30 do 4 é o prazo final da entrega. No caso tenha pessoas na fila de espera, aí a gente vai pedir para mandar declaração em branco, e aí a partir de 1º de maio, a gente começa a fazer as retificadoras aí para quem ficar na fila de espera, ok? Próximo slide, Gustavo. Bom, observações importantes. É importante ressaltar alguns pontos sobre a declaração de imposto de renda. Sua declaração de imposto de renda será preparada somente se você cumprir essa lista que nós passamos de documentos e os prazos. Lembrando que o pagamento antecipado, o envio do comprovante tem que ser feito via WhatsApp, confirmação Prestcert. É necessário que você receba uma confirmação nossa, assim, né? A gente vai mandar a mensagem que a sua declaração está em fila de processamento. A partir do momento que você tem essa mensagem no seu WhatsApp, nós garantimos a entrega, ok? Então, assim, você mandou o pagamento, mandou a documentação, tranquilo. A gente vai mandar, ó, sua declaração está em fila de processamento. Automaticamente aí a gente vai entregar sua declaração a qualquer custo. Perfeito? Outra coisa, envio da documentação no prazo estabelecido para a Prestcert, ou seja, mandou no prazo, garantido a entrega, no prazo estipulado que a gente mandou lá atrás. Não mandou no prazo, não tem como. Perfeito? Então, colabore com a gente. Eu sei que vocês sempre colaboraram. O pessoal, sempre que a gente pede, ó, manda documento, o pessoal manda. Então, mais uma vez, na declaração, contamos com vocês porque o prazo é muito curto. Próximo slide, por favor.
o valor dessa declaração anual. Então, pagamento antecipado a partir do dia 2 de janeiro de R$ 150, tá bom? O pagamento para garantir a vaga deve ser feito antecipado dentro dos prazos estabelecidos e com as condições mencionadas, que a gente já mencionou lá atrás. Precisa do pagamento, pré-cadastro e dos documentos em fevereiro. Toda a documentação em PDF no nosso e-mail, tá bom? Então, assim, para quem já é cliente pré-7, não precisa do pré-cadastro, que a gente já tem a sua documentação, já temos a declaração do ano anterior, a gente só vai transportar e vai pegar a sua documentação e lançar na declaração. Cliente novo, pré-cadastro, né? Comprovante de pagamento e todos os documentos enviados via e-mail, tá certo? Próximo slide aí, Gustavo. Aqui estão os nossos contatos para dúvidas, né? O contato que a gente atende mais rápido é o plantão fiscal. Então, assim, que é o WhatsApp. No plantão fiscal a gente responde rapidinho. Tem o nosso Instagram aí, @Precert. Plantão fiscal, código 11 98529 9628. Mande lá a mensagem para nós. Temos o Telegram, que está aqui. O meu Telegram é só para tirar dúvidas, né? Não utilizamos ele na época da declaração. Quer falar com a gente diretamente, face a face aí, temos o Skype. E o envio dos documentos para a declaração de imposto de renda é nesse documento aí, marcelo.marques.oliveira.81@gmail.com. Tá bom, pessoal? No mais aí, muito obrigado, né? Vamos aí para mais um ano. Conto com vocês, entendeu? E tamo junto aí para essa declaração ano de 2020, exercício 2021. Precert, o contador dos traders. Obrigado ao Gustavo, obrigado aí a todos aí e aguardamos a sua documentação. Abração.